Olá, é um prazer estarmos juntos. Nós levávamos tempo sem nos vermos e para mim é uma honra muito grande poder partilhar esta mensagem convosco. O título da palestra de hoje chama-se Um Vírus Invisível e eu queria refletir convosco sobre algumas coisas que têm acontecido no mundo nos últimos tempos. O mundo, eu penso que mudou, não para melhor, mas para pior desde o último ano e pouco. E é isso que eu queria refletir hoje convosco. Todos nós nos lembramos do poder terapêutico de um abraço. Nós estávamos habituados a cumprimentar-nos, a abraçar-nos, a falarmos sem qualquer limitação uns com os outros. E tudo isso acabou aqui em Portugal em março. E nós passámos a ser proibidos de nos abraçarmos uns aos outros. Eu lembro-me da passagem de ano. A passagem de ano de 2019 para 2020. Foi uma passagem de ano memorável. Eu tive o privilégio de ser convidado por uns amigos para irmos a um restaurante e nós estivemos em amena confraternização, até que depois, por volta da meia-noite, nós fomos ver os fogos de artifício na Baía de Setúbal. Foi fantástico. Havia pessoas com garrafas de champanhe, havia confetis pelos ares, havia uma série de celebrações que cada um fazia à sua maneira. Os fogos de artifício vieram, a meia-noite e 15 chegou, tudo cessou. Houve abraços, houve cumprimentos, houve votos e desejos de bom ano. E foi um momento fantástico. Eu cheguei a casa por volta da 1 e pouco da manhã. E 14 adolescentes, juntamente com os meus filhos, foram lá à casa fazer uma pequena passagem de ano. Uma passagem de ano fantástica. Tiveram até às 4 e tal, 5, 6 da manhã. A brincarem, a falarem, a conversarem, a jogarem, sem qualquer limitação. Quando eu desci as escadas para a minha sala, eu encontrei 14 jovens a dormirem, felizes da vida, depois de terem passado a passagem de ano juntos. Isto é o valor da verdadeira amizade. Aquilo que une as pessoas. E foi fantástico poder hospedar estes amigos na nossa casa durante esta noite. Nos dias seguintes, todas as televisões, em todo o mundo, trouxeram os astrólogos, os cartomantes e todos aqueles que preveem o futuro. E apresentaram as suas previsões para 2020. Ia ser um ano memorável, um ano de crescimento, um ano em que todos iriam ser felizes. Mas de repente, numa cidade na China, com um nome esquisito, Wuhan, de repente nós começamos a ver de uma pequena doença que ninguém se conhecia o nome, que havia muita gente a morrer. E nós começámos a ficar assustados, mas achámos que era só lá na China. Mas de repente, várias cidades em todo o mundo começaram a ficar fechadas, as pessoas foram proibidas de ir para a rua e as cidades ficaram desertas. Não havia ninguém nas ruas. O tempo que nós andámos sempre a correr atrás dele, corria atrás de nós. O tempo nunca mais acabava. Os dias eram compridos à brava. Parecia que não acabavam. Nós estávamos em casa, todos juntos. E pela primeira vez na nossa história, nós ouvimos falar de uma palavra que se chama confinamento. Em que todos nós, cada família, fica fechada em casa uns com os outros. E é aqui que são testadas a fibra de cada família. As famílias que estavam fundamentadas sobre uma boa base, elas conseguiram ficar ainda mais unidas depois deste período. E as famílias que tinham alguma fragilidade, se não a conseguiram reparar, ficaram fragilizadas ainda mais. E por todo o lado, por todo o mundo, os governantes debatiam sobre que medidas tomar para resolver este problema da forma mais pacífica para a sua população. A grande preocupação é não esgotar a capacidade dos hospitais. E a população decidiu pôr mãos à obra e tentar proteger-se deste vírus. Na Ásia, eles compraram máscaras. Na América, a população comprou armas. E na Europa, nós compramos papel higiênico. Cada um comprou aquilo que o fazia sentir-se seguro. Cada um comprou aquilo com o qual tinha experiência. Mas esta não foi a primeira pandemia. Se nós formos a analisar a história do nosso mundo, nós vamos ver que houveram muitas doenças que arrasaram com populações inteiras.
a peste bubónica, a peste negra, milhões, vários milhões de pessoas que pereceram perante este vírus. E finalmente chegou o Covid-19. Uma doença que até agora arrasou quase 2 milhões e 500 mil pessoas. A doença que mais, o vírus que mais erradicou pessoas foi a peste bubónica, a peste negra. E nós ainda não chegámos a uma dimensão tão catastrófica como essa. Houve uma peste que arrasou com quase 1/3 da população mundial, há 1500 anos atrás. E vindo a pandemia, vindo o confinamento, veio também o desemprego. Os Estados Unidos é um país onde se fazem estatísticas de tudo. E a grande crise de 2009 teve 2.600.000 desempregados. Mas esta crise de agora, esta crise do coronavírus, só nos Estados Unidos, nos primeiros 2 meses, eliminou 22 milhões de empregos. 22 milhões de pessoas que deixaram de ter o seu sustento garantido e seguro no final do mês. 22 milhões de famílias que tiveram que apertar o cinto e repensar a sua vida. 22 milhões de pessoas é mais do que a população de vários países. É uma quantidade de gente enorme. O mundo, tal como o conhecíamos em 2009, mudou. Mudou completamente. Ainda nos falta sentir as verdadeiras consequências desta crise. Nós estamos em 2021, mas nós ainda não sentimos a verdadeira consequência desta crise, porque tem havido uma almofada financeira que tem sido ajudada pelos bancos centrais, pelos governos, que nos tem minimizado, em parte, as consequências reais da crise, mas as consequências vão vir. E nós concluímos também que falta alguma sabedoria na liderança do mundo para ultrapassar esta crise. Nós vemos às vezes alguns líderes a patinarem porque não sabem bem aquilo que fazer, falta de sabedoria. E a pergunta que se coloca é: como se constrói um líder que seja capaz de enfrentar esta crise e como se adquire a sabedoria necessária para saber lidar com esta crise? E é isso que nos propomos analisar nesta palestra. E para isso eu pedia-vos que pudessem abrir a Bíblia em Gênesis 41. E diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. E dormiu, pois, outro dia, e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou Faraó, e eis que era apenas um sonho, ou talvez um pesadelo. Vocês sabem, nós estamos a falar de uma época de 1863 a.C. O Faraó reinante era Sesostris III. Este busto que vocês veem na imagem encontra-se no Museu Calouste Gulbenkian em Lisboa, que nós podemos visitar quando quisermos. O reino egípcio ainda não tinha a dimensão que veio a adquirir mais tarde, mas tinha a dimensão que é apresentada neste mapa. E este faraó, como todos eles, era um faraó místico. Um faraó que acreditava no poder da adivinhação, no poder dos cartomantes, e não dava um passo sem que um séquito de 100 ou 200 sacerdotes lhe pudessem indicar se aquele dia era um dia propício para fazer seja aquilo que fosse. E este faraó sonhou com 7 vacas gordas, sonhou com 7 vacas magras, sonhou com 7 espigas gordas e sonhou com 7 espigas magras. E ele ficou verdadeiramente perturbado, porque isto não era apenas um sonho e não era apenas um pesadelo. Isto era uma mensagem que vinha do além. E ele queria saber exatamente o que é que isto queria dizer. E por isso, ele chamou todos os astrólogos, todos os cartomantes a que viessem nessa manhã e disse-lhes: meus amigos, eu preciso de saber o que é que foi sonhado, o que é que significa. E eles tentaram, como fizeram anteriormente, tentaram dar a volta ao faraó.
com montes de argumentação, com montes de ideias fantásticas e fabulosas, mas nenhuma delas convenceu o faraó de que aquele sonho que ele tinha tido era um sonho realmente que apresentava o destino daquela nação que ele dirigia. Ele ficou irritado. Queria mandar matar todos aqueles inúteis. Mas houve alguém que se lembrou de um jovem. E o jovem chamava-se José. Era um hebreu. Levava 13 anos no Egito como um escravo. E esse jovem foi chamado. Esse jovem recebeu a descrição do pesadelo ou do sonho que o faraó teve. E este jovem indicou que Deus iria revelar aquilo que significava aquele sonho, aquilo que significavam aquelas vacas, aquelas espigas, os 7 de um lado e de outro. E depois de José explicar o que significava e como resolver o problema, a forma passo por passo como resolver o problema, Faraó chegou a uma conclusão importante. Não havia naquele reino ninguém mais inteligente do que José e ninguém mais capacitado do que ele, porque José não bajulou o Faraó. José apresentou uma mensagem sem medo, sem problema algum, sem medo de que o Faraó pudesse castigá-lo, ou sem querer bajular o Faraó. E isso admirou muito um Faraó que estava habituado a ser bajulado por todos. E Faraó chegou à conclusão de que este homem, este José, um estrangeiro, que não pertencia ao povo dos Ixos, este homem era o adequado para dirigir esta nação. E por isso ele pôs-lhe um anel na mão e disse-lhe: tu serás o chanceler ou o vizier deste reino. Acima de ti sou eu. Tu serás quem vai mandar e quem vai dirigir todas as operações deste reino nos próximos 14 anos. E assim foi. Ele deu-lhe uma esposa para que ele pudesse constituir uma família e pudesse ter estabilidade emocional para dirigir aquela grande nação. E a pergunta que eu vos faço, queridos amigos, é como é que um hebreu se torna com 30 anos o homem mais poderoso do Egito? O povo dos Ixos, que era quem vivia no Egito, era um povo que era muito místico, só acreditava na sua linhagem. E foram dar a um jovem hebreu a capacidade de dirigir um país, um estrangeiro, um escravo, foram-lhe dar a possibilidade de dirigir a mais alta e mais evoluída nação à face da terra. E como é que um hebreu com 30 anos se torna o homem mais poderoso do Egito? E para isso nós temos que ir atrás 13 anos no tempo. José nasceu numa família que, apesar de ser crente, era uma família muito disfuncional. Esta família era composta por um pai, 2 mães e 2 mães substitutas. E 12 filhos homens e uma série de filhas meninas, nas quais só conhecemos a história de uma menina. Era uma família numerosa, mas muito disfuncional, com muitos problemas. Mas ainda assim, mantinham uma hegemonia e uma unidade, apesar de toda a disfuncionalidade que existia. Este jovem, José, era filho da mulher amada de Jacó. E o amor que Jacó tinha por Raquel, ele transferiu em parte para José. E José era agraciado por uma série de dádivas do pai. E era parcialmente beneficiado em contra dos seus irmãos. E José gostava desta sensação de poder. E ele jogava com essa sensação de poder. E ele fazia intrigas com os irmãos. E ele punha os irmãos uns contra os outros. E punha o pai contra os irmãos. E estava sempre a fazer queixinhas dos irmãos. E o pai estava sempre a dar na cabeça dos irmãos. E com isso os irmãos ainda odiavam mais José. E houve um dia, quando José fez 17 anos, que ele recebeu uma túnica da Yves Saint Laurent, daquele tempo, sabem? Uma túnica caríssima. Uma túnica que mais nenhum irmão tinha. Cada irmão tinha uma túnica normal. Mas este jovem tinha uma túnica com cores. Uma túnica de Yves Saint Laurent. Uns sapatos da Adidas. E ele andou a esfregar isso na cara dos irmãos o tempo todo. E os irmãos já não podiam com José. Já não podiam vê-lo. Já não queriam ver nem ele por perto, nem ouvir falar do seu nome. E esta família vivia dos animais. Eles pastavam animais, vendiam animais, faziam peles. E com isso eles obtinham moeda de troca para comprar outras coisas para além dos alimentos que eles cultivavam e da carne que eles matavam dos seus animais.
E os seus irmãos tiveram que ir um dia pastar todos estes animais. E foram até Dotã. E em Dotã, o caminho de mais ou menos uma semana a andar, o seu pai ficou preocupado e disse a José: olha, José, preciso que vás ver onde é que estão os teus irmãos, porque eu preciso saber notícias deles. E José foi ter com os irmãos. E depois de uma semana a caminhar, José, que apesar de ser um menino travesso, ele realmente amava os irmãos, sabem? Vocês sabem que às vezes nós julgamos-nos uns aos outros por uma ou duas características, mas a sorte é que Deus nos julga pelo todo que nós somos e dá-nos imensas oportunidades. E este José, apesar de ele ser um intriguista e apesar de ele ser um menino mimado, mas ele realmente amava os irmãos. E quando José ao longe viu os irmãos com todos os animais a pastarem, José ficou feliz, ficou emocionado e começou a correr para os irmãos. E os irmãos viram-no ao longe e disseram: oh, valha-nos isto. Chegou aqui José. Que treta. Já não nos bastava levarmos com ele em casa e temos que levar com ele agora aqui, neste sítio tão bom que nós estávamos. E um deles lembrou-se de o atirar para dentro de um poço, para lhe dar uma lição. E assim fizeram. Quando José chegou, que ia abraçar os irmãos, de repente, o abraço tornou-se um bocadinho agressivo demais e ele viu-se atirado para dentro de um poço. E ele disse: então, tirem-me daqui, então o que é que está a acontecer? E levou vários minutos até José perceber que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo era algo muito sério na vida dele. E ele começou a ficar assustado. Muito assustado. E ele não sabia o que iria acontecer, mas os irmãos não pareciam muito afáveis para com ele. E os irmãos faziam planos diferentes para a vida de José. E passava uma caravana de mercadores, montados nos seus camelos. E estes irmãos pararam estes mercadores e ofereceram um escravo. O escravo que era o seu irmão, José. E chegaram a acordo, fizeram a troca, receberam as moedas e entregaram ao irmão. E o irmão foi-se embora. Em algumas partes do seu coração eles sentiam remorso. Mas a raiva que eles tinham por irmão era tão grande que eles fecharam a porta à consciência. Fecharam a porta à voz que lhes dizia: isso é errado. E este jovem com 17 anos, preso atrás de um dromedário, de um camelo, ele fez uma longa viagem. A mais longa viagem da sua vida. E enquanto isso os irmãos fizeram a maior obra de teatro das suas vidas. A túnica do irmão, José, mergulharam no sangue de um animal que eles mataram injustamente e foram fazer a maior obra de teatro das suas vidas. Foram chorar para junto do pai. E disseram: pai, nós encontramos a túnica quando voltávamos do teu filho. Provavelmente ele morreu. E o pai teve de luto durante mais de uma semana. O pai já tinha perdido a sua mulher, Raquel. E ele já não aguentava mais uma dor destas. E ele ficou completamente destroçado por aquilo que tinha acontecido ao seu filho José. Perguntou 1000 vezes a Deus porquê. Porquê que eu perdi a minha Raquel? Porquê que eu perdi o meu José? E ele não compreendia o porquê. E ele apegou-se ao seu filho Benjamim. E aquela família, se não era funcional até hoje, ainda ficou mais disfuncional. E enquanto tudo isto acontecia, José fez a viagem mais longa da sua vida. 1200 quilómetros atrás de um camelo pelo deserto. Vocês sabem que o camelo é o animal com o sistema imunitário mais forte de todo o reino animal. O camelo bebe água e é capaz de estar 40 dias sem voltar a beber água. E tem o sistema imunitário mais forte, ele quase não adoece nunca na vida. E os cientistas hoje, em 2021, eles estão a analisar as características, o sangue, a urina e todos os ingredientes que fazem que este camelo seja um animal com uma super imunidade. Mas esta super imunidade não interessava para José. Ele ia atrás a ouvir os ruídos ruminantes deste animal, ia preso pelas mãos, ia a pensar na sua vida, a perguntar porquê, porquê, porquê. Ellen White,
que vocês sabem que é a minha autora favorita de todos os autores que existem à face da Terra, ela fez uma descrição muito interessante daquilo que aconteceu nestes 15 dias à vida de José. No livro Patriarcas e Profetas, ela diz que José aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. O seu pai, forte e eterno como havia sido o seu amor, fizera-lhe mal com a sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente havia encolorizado os seus irmãos e os incitara à ação cruel que o separara do seu lar. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos no caráter de José. Defeitos haviam sido acariciados, que agora deveriam ser corrigidos. Ele se estava tornando cheio de si mesmo e exigente. Acostumado à ternura dos cuidados de seu pai, viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam, na vida amarga e desconsiderada de estrangeiro e escravo. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. José acreditava que o Deus dos seus pais seria o seu Deus. E ali mesmo, atrás daquele dromedário, atrás daquele camelo, com aquele cheiro, com o calor do deserto, ali mesmo ele se entregou então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. A sua alma fermiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súbdito do reino do céu. Serviria ao seu Senhor com inteireza de coração, enfrentando as provações da sua sorte, com coragem, com fidelidade, cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. A sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Vocês sabem que todos nós passamos por dificuldades na vida. E há momentos em que vem-nos uma dificuldade tão grande, tão poderosa, que nós ou capitulamos completamente, ou nos entregamos ao desespero, ou nós nos tornamos muito mais fortes. E foi isso que aconteceu com José. A experiência de um dia atrás daquele dromedário, no calor do deserto, foi o ponto de viragem, o ponto decisivo na vida de José. De um miúdo mimado que andava a fazer intrigas com os irmãos, ele tornou-se um adulto responsável com apenas 17 anos e 15 dias de experiência atrás de um camelo. Ele ia para um país diferente que ele nunca tinha visitado. Ia para o Egito. O Egito era a mais avançada região e a mais avançada nação de toda a Terra. O Egito era muito mais do que os Estados Unidos é para nós hoje. Era um país desenvolvido, rico, organizado, onde havia construções, onde havia as pessoas a entrarem às 8 e saírem às 5 da tarde. O Egito vivia para o seu rei, para o seu faraó. O faraó acreditava ser um enviado dos deuses. E a grande missão de vida do faraó era construir uma pirâmide, que era um portal que o iria enviar para o reino dos deuses. E este portal era a missão de vida do faraó. E todo o reino do faraó trabalhava para a construção desta pirâmide. Cada faraó construía a sua pirâmide, o seu portal para a eternidade, para viver junto dos deuses para sempre. O Egito era organizado, havia trabalho, havia festa, havia alegria. Havia também tentações. Mas havia, acima de tudo, organização. Havia artífices e artesãos. Havia pessoas talentosas, competentes, que aprendiam as suas artes. Uma nação que estava muito próxima do deserto, mas que era alimentada pelo Nilo. Um Nilo que irrigava com água e que tornava fértil aquele país. Um país que estava no deserto, que podia ser séquido, mas havia oásis. E José, viajando com aquela caravana, atrás do camelo, ele foi vendo todo este país que o entusiasmou e ao mesmo tempo lhe deu um sentido de humildade para enfrentar este desafio. José tornou-se um homem a ver todas estas coisas, todo este país novo que ele nunca tinha visto, a natureza, os animais que ele nunca tinha visto antes, que viviam em liberdade, que viviam junto da água, as aves, que ele já conhecia, mas agora de uma forma diferente. José tornou-se um homem, sendo um estrangeiro, um escravo. Este país tinha uma religião que venerava os seus mortos, que preparava-os para a eternidade, uma eternidade que eles consideravam que era uma passagem através do Nilo.
para um mundo eterno, sem dor e sem morte. E eles foram os primeiros a fazerem o embalsamento. Os faraós e muitos outros que tinham dinheiro, quando morriam, os seus órgãos eram retirados de dentro dos corpos. Eram postas especiarias, ungüentos e outros elementos que permitiam conservar a pele e os ossos e os dentes e os cabelos, para que eles pudessem passar para a eternidade. E todo este misticismo fez com que esta nação prosperasse, com que esta nação fosse organizada, tendo um objetivo e um plano. E a nação prosperava com organização, prosperava com vida, fervilhava com ideias, com planos. As pessoas eram felizes nas ruas. As pessoas viviam e tinham uma vida organizada. Eram livres, não havia pandemias. E um dia após outro, cada família tinha o seu plano, cada família tinha a sua obrigação, a sua missão de vida. O Nilo era o maior rio navegável da civilização. Os egípcios aprenderam a navegar este grande rio e a fazer transporte de mercadorias de um lado para o outro. Aquilo que nós hoje transportamos pelos mares, eles já transportavam pelo rio. Grandes palácios foram construídos, grandes obras foram feitas. A cor, a vida, as pedras, as decorações, tudo de um exímio dom. Eram feitas pinturas, gravuras que celebravam missões passadas, faraós passados. Grandes avenidas eram construídas, grandes palácios eram feitos. E todo este povo era iluminado por esta visão de que um povo prospera quando há liberdade, quando há vida e quando há um objetivo. E foi este país em que José chegou. Um país bem diferente do seu. Aquelas planícies onde ele pastava os seus animais. Mas um país em que ele estava sozinho. Tal como nós estamos hoje, queridos amigos. Sozinhos nas nossas casas. Ele estava sozinho sem os seus familiares. Ele já não ia mais à igreja. Ele já não cultuava mais o Deus do seu pai. Todas as sextas-feiras à noite. Todos os sábados de manhã. Mas a mensagem que ele ouviu da boca do pai, a mensagem que ele ouviu durante toda a sua vida, apesar de ele ser um menino intriguista, essa mensagem hoje estava bem vívida na sua cabeça. E quando ele aterrou no Egito, ele decidiu que seria profundamente fiel ao legado que o pai lhe tinha deixado, apesar de ele provavelmente nunca mais iria ver o pai. No entanto, no seu coração, ele hospedava a esperança de um dia voltar a ver o seu pai. E ele foi vendido como um escravo para Potifar. Potifar era um homem com grandes posses. E este homem comprou José. Viu nele uma boa qualidade como um escravo. Tinha bons dentes, um bom porte e um bom físico. E este homem foi para a casa de Potifar. E lá ele começou desde um sítio mais baixo. Começou com um trabalho árduo e duro. E ele foi zeloso. Trabalhava todos os dias. Dava-se bem com toda a gente. Era afável para com todos. E ele foi progredindo. Ele veio trabalhar para dentro da casa do faraó. E na casa do faraó, ele ganhou a simpatia de toda a gente. E ele foi promovido a ser o chefe daquela casa. O chefe da casa do Potifar. Este homem confiou tanto nele, que lhe deu o poder de ser o regente da sua casa, o mordomo. Tudo estava nas mãos de José. E o reino deste pequeno homem, a sua quinta, os seus animais, tudo isto prosperava. E ele confiava cegamente em José. José era um homem honrado. Não se aproveitava de ninguém, nem se aproveitava de nada que não era seu. E cumpria o seu dever fielmente. E Potifar confiava cegamente em José. E não só Potifar confiava, mas também a sua esposa. A esposa de Potifar era uma mulher muito gira, muito linda. Era uma mulher mais nova do que ele. E esta mulher tinha uma fraqueza na sua vida. Esta mulher, ela gostava de homens bonitos. E ela tinha conseguido, até então, envolver-se com alguns homens, alguns poucos. E houve um dia que ela fixou-se em José. E ela começou a dar em cima de José. Vocês sabem que um escravo não convém olhar nos olhos do seu patrão. E não convém dizer-lhe que não. A história da nossa humanidade, do nosso mundo, está cheio de situações injustas, de abusos na classe de patrão-escravo.
E este jovem, ele, naquilo que ele podia, da forma como ele podia, ele recusava as investidas da mulher de Potifar. Ele recusava deixar-se ser seduzido por esta mulher. Ela era muito gira. Ela era muito gira e ela agradava-lhe profundamente aos olhos. Mas era a mulher do seu patrão. E ele, acima de tudo, tinha essa honra no seu coração. Eu não vou tocar na mulher do meu patrão. Mas houve um dia que esta mulher foi mais ousada. E ela beijou à força José. E quando ela beijou José, José abriu os olhos e viu que ele não podia mais compactuar com aquela situação. E ele foi um pouco brusco com esta mulher. Fugiu da sua presença. E a capa dele, a sua túnica, ficou nas mãos dela. E ela fez uma obra de teatro. E ela foi dizer ao seu marido, com lágrimas de crocodilo, que era um animal comum naquelas paragens. Com lágrimas de crocodilo, ela foi dizer a Potifar, José tentou se aproveitar de mim. Vocês sabem que a penalidade para um crime destes era a morte instantânea. Um homem não consegue não defender a sua honra perante uma situação destas. Este homem era para ser morto. José era para ser morto naquele preciso momento. Só que Potifar conhecia José. E Potifar também conhecia a sua esposa. E Potifar sabia que infelizmente esta situação não era a primeira vez. Mas Potifar, pela honra da sua casa, ele não podia fazer outra coisa senão dizer a José que ele tinha que se ir embora para a prisão, que ele não podia mais viver ali. E José foi preso. E José enfrentou a prisão. Com 27 anos, José entrou nas masmorras do Egito. E ele começou outra vez do zero. Ele tinha começado do zero há 10 anos atrás. E ele começou do zero outra vez. Ele ficou profundamente frustrado. E ele perguntava a Deus, o que é que eu fiz desta vez para que isto não tivesse acontecido? Vocês sabem que há momentos na vida em que as circunstâncias nem sempre são uma justa recompensa das circunstâncias que antecedem esse evento. Muitas vezes há situações injustas que nos acontecem, mas que não propriamente são uma recompensa ou uma causa de alguma coisa que nós fizemos. E José foi novamente injustiçado. E na prisão ele fez o mesmo voto que tinha feito 10 anos antes. Vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para dar o melhor de mim mesmo. E ele, depois de vários anos a trabalhar, ele foi promovido a chefe daquela prisão. E José passou a ser o regente da prisão. E houve um dia que Potifar passou pela prisão. E ele olhou para José e lá dentro encheu-se de orgulho. Porque ele sabia que apesar da injustiça que ele tinha feito com José, José novamente tinha prosperado. E José novamente tinha dado a volta por cima. E isso encheu aquele homem de orgulho que tinha neste José como um filho. Só que ele não podia trazê-lo para a sua casa. Mas ele ficou profundamente orgulhoso quando ele viu que José tinha ascendido novamente à posição mais alta dentro daquela prisão. E José tratava todos com cordialidade, com afeto, com carinho. E todos sabiam que José era uma pessoa em quem confiar. Quando nós entramos na prisão, caros amigos, nós entramos com uma sensação, no geral, de que é injusto. Mesmo que tenha sido justo, nós achamos que é injusto. E muitas vezes estamos fragilizados, feridos. E José, ele tentava trazer equilíbrio para estas pessoas. José dava aquilo que ele podia fazer pela pessoa para que tivesse o maior conforto possível, para que se sentisse da melhor forma possível, ele fazia. E toda a gente conhecia José. E no reinado de Faraó, no palácio do Faraó, houve um dia que houve um problema com o copeiro do Faraó e houve um dia que houve um problema com o padeiro. E o Faraó mandou irem os dois serem presos. E ambos enfrentaram a prisão e foram recebidos por José. E passados umas semanas, uns meses, ambos estes homens tiveram um sonho. O copeiro sonhou
que estava a espremer uvas para dentro de um copo, de uma taça de prata, e que servia ao rei, ao faraó. Ele contou esse sonho a José e José disse-lhe: isso significa que tu voltarás ao teu lugar que tinhas. Voltarás a ser o copeiro do faraó. Enchido de ânimo, o padeiro também contou o seu sonho a José. Contou que tinha feito pão e que os corvos vinham e os corvos comiam o pão. E José, com alguma tristeza, lhe disse que tu irás sair desta prisão, mas irás enfrentar a morte. E tal como José disse, assim foi. Este homem foi morto, mas o outro foi poupado. E quando ele saía da prisão, numa tentativa de fazer recordar ao copeiro a amizade que tinha por José, José disse-lhe apenas isto: lembra-te de mim quando estiveres no palácio. E este homem, José, voltou a ficar sozinho na escuridão e na penumbra daquela prisão. Passadas umas semanas, o faraó teve aquele sonho que nós falámos há pouco. O sonho das 7 vacas. E ele chamou todos os magos para decifrarem o que é que significava aquele sonho. Mas nenhum deles pôde identificar o que é que aquilo significava para o seu reino. Mas este copeiro, ele lembrou-se. E ele disse: faraó, eu sei quem te pode dizer exatamente o que isto significa. Esse homem é um hebreu que me tratou muito bem quando eu estive na prisão. E este hebreu, este José, veio à presença de Faraó. Faraó contou-lhe o sonho. As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas gordas, as 7 espigas magras. E José decifrou-lhe o sonho, indicando para o alto, indicando para Deus, como a autoria, não só da mensagem, mas também da forma de resolver o problema, a forma de ultrapassar esta pandemia. E Faraó chegou à conclusão de que não havia mais ninguém no reino capaz de liderar este povo para ultrapassar esta pandemia, senão José. José não teve 15 dias, queridos amigos, nesta experiência. Ele tinha 17 anos, era um menino mimado e pouco produtivo. Ele foi vendido como um escravo. 13 anos depois, aos 30 anos, maduro, arquiteto de um novo mundo, ele torna-se chanceler ao vizier do Egito e dá o início ao período de fartura. Vocês sabem que o Egito é conhecido pelo reino que fez os maiores aquedutos, os maiores canais à face da terra. Foi José que iniciou estes canais. José não apenas construiu estábulos e construiu depósitos para os cereais, mas ele também mandou irrigar todo o Egito, para que o Egito se tornasse a nação mais fértil da terra. E nós vemos isso hoje na paisagem do Egito. Com 37 anos, ele é um homem precavido, é um gestor de mantimentos e de água, e dá-se início ao período da seca, da fome. Aos 38 anos, ele terno, sendo um homem terno e preocupado com o caráter dos irmãos, ele recebe-os quando eles visitam o Egito e intercede para que eles voltem com grandes mantimentos para a casa do pai. E aos 39 anos, José é um homem tranquilo e tendo executado a missão da sua vida com sucesso. Jacó, o seu pai, e todo o seu clã vêm para o Egito. Com 44 anos, o período da fome termina e o Egito volta a ser um país e a nação mais próspera e avançada. Vocês sabem que durante todos estes anos, aquilo que iluminou a vida de José foi o amor do seu pai. O amor do seu pai. Foi esse amor que manteve a sua esperança viva no seu coração. E José passou por vários problemas na vida. Problemas que todos nós passamos. Vocês sabem que não apenas José, mas cada um de nós enfrentamos 3 forças. A partir da nossa adolescência, enfrentamos 3 forças que se querem apoderar dos nossos sentidos. Se querem apoderar da nossa vida. A primeira força é o poder. E José era um homem que queria ser, quando ele era adolescente, ele queria ser o melhor da sua casa. Vocês lembram-se daquele sonho que ele teve em que os seus irmãos, os seus pais, todos se ajoelhavam perante ele? Era pela sensação de poder que ele tinha. Ele queria ser poderoso, queria mandar nos irmãos, queria ser o chefe de toda aquela casa. Mas ele
aquilo constituiu uma tentação para ele. Ao mesmo tempo, José passou também pela tentação e pelo poder da força do dinheiro. Quando ele foi o governante de Potifar, quando ele estava na prisão, ele era um bom administrador, ele nunca se aproveitou do dinheiro, nem nunca teve desejo de ter mais do que aquilo que era seu. E finalmente a terceira força é o sexo ou a sexualidade. José foi tentado. E o facto de ele ter resistido à tentação custou-lhe ter ido parar à prisão. Custou-lhe voltar a estaca zero novamente. Todos nós, queridos amigos, todos nós enfrentamos estes três poderes na nossa vida. Todos nós. E a forma como nós lidamos com esta tentação, a forma como nós lidamos com estas três forças que tentam aprisionar a nossa vida e condicionar as nossas escolhas, todos nós, quer nos chamemos José, Isaac, Manuel, seja quem for, todos nós passamos por esta prova das três forças. José passou incólume. E foi ele ter ultrapassado estas três tentações que o tornou apto para ser o vizier ou chanceler do Egito. Ele não teria tido capacidade de outra forma para chegar a este posto. Nós temos na nossa sociedade atual pessoas que fracassaram nestas três tentações, nestas três forças. Donald Trump, por exemplo, um homem que eu tenho alguma admiração por algumas coisas. No entanto, ele incentivou indiretamente o assalto ao Capitólio dos Estados Unidos com o poder que ele tinha. O poder que nós temos, queridos amigos, pode ser para a vida ou para a morte. Houveram 5 pessoas que neste dia pereceram porque eles confiaram nas palavras de Donald Trump. Houveram dezenas e dezenas de pessoas que ficaram feridas porque confiaram na palavra de Donald Trump. O dinheiro. 1 trilhão de dólares, queridos amigos, é um 1 e 12 zeros. Obtido de recursos naturais, são desviados todos os anos dos países em desenvolvimento que provocam fome, doenças, fracas condições de saúde, estagnação da vida e da nação. Nós temos no nosso mundo países que não melhoram porque os seus líderes aproveitam-se do dinheiro para se prosperarem, para trazerem prosperidade para si próprios e não para a sua nação. E finalmente no sexo. Nós temos o exemplo de um rei, o rei Henrique VII da Inglaterra, que se divorciou da sua esposa para casar com Ana Bolena. Um divórcio que não era possível, que o Papa não autorizou. E ele foi tão rebelde que ele decidiu fazer uma cisão da Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma. E fundou em 1534 a Igreja Anglicana, só para se poder casar com Ana Bolena. Ana Bolena, que tinha sido posta próximo do rei Henrique para ser a sua amante, por seus pais e pelos seus pais e pelo seu tio. Porque estes, o pai e o tio de Ana Bolena, ansiavam por poder e por dinheiro. E eles usaram a sua filha para lhes trazer este poder e dinheiro. E a filha, Ana Bolena, que não queria ser amante do rei, mas queria ser sua esposa, chantageou ele emocionalmente durante anos, em que só se deitaria com ele se ele se casasse com ela. E o rei estava louco de amores por Ana Bolena. E ele divorciou-se da Igreja de Roma, fundou a Igreja Anglicana, que ainda hoje existe, para se casar com Ana Bolena. Ana Bolena, que 7 anos mais tarde foi enforcada, porque foi descoberta uma conspiração dela para ser fértil, porque ela não era muito fértil. E o rei mandou matar Ana Bolena. Queridos amigos, as decisões que nós tomamos têm um impacto enorme na nossa vida. A moralidade está diretamente ligada à forma como tu ultrapassas estas 3 forças que assaltam cada um de nós. A moralidade, que é aquilo que os teus pais te ensinaram, aquilo que a igreja te ensinou. A moralidade, que é aquilo que nos liga a Deus.
Um telemóvel sem Wi-Fi, um telemóvel sem um cartão GSM não serve para nada. Nós somos um telemóvel. Se nós não tivermos ligação com Deus, nós vamos fazer montes de asneiras na nossa vida. Sabem, o vírus invisível não é o coronavírus. Se nós estamos preocupados com o coronavírus, se estamos preocupados com tudo isto que está a acontecer, se temos medo de sermos contagiados, meus queridos, não é nada comparado com o mal. E com a forma como este mal entra dentro de cada família e destrói cada família, destrói cada pessoa, destrói cada jovem, destrói cada criança, destrói cada nação. O vírus invisível não é o coronavírus, queridos amigos. O vírus invisível é o mal. E é o mal que desde o princípio tem destruído. Se tu tens problema na tua família, o problema não é da tua esposa. O problema não é do teu marido. O problema não é dos teus filhos. Se tens problema no teu trabalho, o problema não é do teu colega. O problema é do mal. E muitas vezes nós focamos-nos para tentar resolver o problema nas pessoas que aparentemente nos estão a fazer mal, mas o problema não está aí. O problema está no mal. E nós só conseguimos vencer o mal apegados de grande forma ao bem, apegados de grande forma a Deus. E muitas vezes podem passar 13 anos como passaram com José. E depois virá a vitória. Por isso eu pergunto, que espécie de pessoas nos convém ser? Que pessoas nos convém ser? Pessoas que ultrapassem essas três forças que nos assediam. Vocês sabem que todas as três forças, sabem qual é que é mais forte e mais poderosa para nos desviar, para arrasar com a nossa moralidade? Sabem qual é que é mais forte? É a sexualidade. A sexualidade está a destroçar vidas, está a destroçar famílias, está a destroçar a vida de jovens, as escolhas futuras de jovens. Esta é a maior força para destruir a vida e o potencial da vida que existe em cada um de nós. Todos nós conhecemos o Netflix. A Kiara, uma personagem de uma série de Netflix, disse: embora tudo ainda pareça possível, mas as nossas escolhas permanecem. Aquilo que tu escolhes hoje vai permanecer na tua vida para o resto da tua vida. E a pessoa em quem tu vais te tornar depende das escolhas que tu vais fazer hoje. As escolhas que tu fazes hoje, agora, vão determinar quem tu vais te tornar daqui a 13 anos. Quem tu vais te tornar daqui a 15 anos. As escolhas que tu estás a fazer hoje, aquilo que tu estás a escolher hoje para a tua vida, vai determinar quem tu te vais tornar daqui a 13 anos. Kiara, uma personagem de uma ficção da Netflix, todos nós conhecemos a Netflix. A Netflix atingiu 1 bilhão de utilizadores na semana passada. 1 bilhão de pessoas que veem séries frequentemente. E há séries que são boas para nós vermos. E há outras que não são. A pessoa a quem nós nos tornamos depende das escolhas que nós fazemos hoje para a nossa vida. Que somos crentes. Há um filme muito giro que eu vi no dia antes da Esther nascer, que é o Gladiator. Um filme brilhante. Uma história apaixonante sobre vingança e sobre redenção. E nesse filme há uma série do Maximus, há uma frase do Maximus que ele diz: aquilo que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Esta frase foi inspirada no imperador Marcos Aurelius, que existiu realmente, que foi o imperador do Império Romano. E ele disse, numa das batalhas em que Marcos Aurelius liderou, ele disse: o que fazemos agora ecoa na eternidade. E esta é uma grande verdade, queridos amigos. Paulo de Tarso tem uma frase também memorável, em que Paulo diz: não deixem o mundo à vossa volta moldar-vos ao seu molde, mas deixem Deus remodelar a vossa mente, de forma que possam experimentar na prática que o plano de Deus para vós é bom, vai ao encontro de todas as vossas necessidades e leva-vos a alcançar a verdadeira maturidade. Queridos amigos, esta é a maior palavra que nós podemos partilhar. É que o plano de Deus para mim, para ti, é bom. Vai ao encontro de todas as minhas necessidades
e vai-te levar a alcançar a verdadeira maturidade e a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe a ti, para que não apenas nós estejamos vivos, possamos ultrapassar o coronavírus, mas possamos ultrapassar as forças do mal que corrompem a moralidade e que possamos, acima de tudo, estar ligados a Deus, aos nossos familiares, aos nossos amigos e que possamos alcançar a eternidade. Porque aquilo que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Amém.